Bom dia a todos, bem-vindo a mais um Café com Pão Espiritual. Como de costume, vamos relembrar o capítulo anterior, né? Nosso estudo foi o capítulo 14, onde o Clarencio, ele recebeu o André Luiz, né? Para aquela reunião que ele tanto queria, porém, depois ele ficou meio que arrependido. Então, Clarencio foi daquele jeitinho que a gente já sabe como o Clarencio é, né? Ele foi firme com o André Luiz, né? Porém, respeitoso, amoroso, cuidadoso, mas em nenhum momento, mesmo o André Luiz sendo um tutelado dele, ele passou a mão na cabeça do André Luiz, né? Então, ele conversou com o André Luiz que ele ainda não estava preparado para exercer a função de médico no plano espiritual. Chamou o André Luiz para a realidade, né? Falou, olha, ele visitou lá no íntimo de André Luiz, falou, eu sei que na verdade o que você quer é ser doutor, né? E não ser médico, como você fazia na Terra. E ele foi ali com todo cuidado, com todo respeito, explicando ao André Luiz o motivo que ele ainda não poderia exercer aquela função, né, de médico no plano espiritual. E ele explicou sobre a importância do trabalho, né, não do emprego, assim, igual a gente aqui no plano físico, né, a gente quer ter aquele cargo mais elevado, aquele poder, né, aquela presença quando você se apresenta e fala, mas você trabalha com o que? Eu sou doutor, eu sou advogado, eu sou engenheiro, qualquer outra, a gente tem aquela, né, necessidade de a gente se apresentar pelo nosso cargo. Clarencio, ele quis mostrar a importância do trabalho, seja ele qual for, que todo trabalho provém de Deus, a gente tem ali a bênção, né? Deus nos dá a bênção do trabalho. Tem até uma parte que fala assim, ó, preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para o homem penetre os templos divinos do trabalho, né? Então, o Clarencio vem explicando para André Luiz essa questão da importância, né, do trabalho, quanto a gente pode ser, a gente pode evoluir, pode ser caridoso no nosso trabalho, seja ele qual for. Ele também fala da questão, deixa eu ver aqui, do bem praticado, gente, que ele não se perde, ele está sempre a nosso favor. Até mesmo aquela coisa boa que a gente faz, não assim por livre e espontânea vontade, às vezes faz por fazer, né? A gente pratica uma boa ação mesmo nem muito contra gosto, mas faz. E essa boa ação, ela sempre vai estar a nosso favor, sabe? Mesmo que naquele ato tenha outras intenções, tenha outro propósito, mas nós praticamos. Então a importância, né? O bem praticado, ele não se perde de maneira alguma. Ele serve ali como bagagem pra gente, pro plano espiritual. Ele serve pra gente conquistar amizades, né? Conquistar vínculos espirituais. É isso. E hoje nós vamos começar o capítulo 15, né? Que se chama Visita Materna. Só pelo título a gente pode imaginar o quanto o André Luiz ficou feliz, né? Aí a gente vê, será que ele aproveitou esse momento? Vamos ver. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir minhas energias para recomeçar o aprendizado. Noutro tempo, talvez, me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas, mas naquelas circunstâncias lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado, né? De uma certa forma, ele estava consciente daquilo tudo que foi dito para ele. Apesar de parecer ríspido, como eu falei, né? Porque a espiritualidade superior, ela não passa a mão na cabeça da gente. Mesmo a gente tem ainda como eu vou dizer assim, a gente ainda tem aquela visão
muito superficial do que é ser um espírito de luz. A gente acha que um espírito elevado de luz, ele é sempre muito bondoso, nunca vai dizer não, né? Nunca vai chamar a gente à razão, vai estar sempre, sempre fazendo um carinho, sempre falando palavras bonitas, né? Nunca vai dar aquele puxãozinho de orelha na gente, mas não. Um espírito elevado de luz, ele vai sempre nos chamar à razão, vai sempre nos direcionar, como eu falei, com firmeza, né? Mas sempre com muito carinho, com muito respeito. E vamos lá. Os fluidos carnais compelem a alma profundas sonolências. O que ele quer dizer? Ele ainda tinha alguns resquícios dos fluidos carnais que o deixava cansado, que dava sono. Quer dizer, o André Luiz ainda estava se recuperando. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até tão ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza, né? Nesse momento, André Luiz, ele tinha consciência, né, do quanto ele perdeu de oportunidade quando estava encarnado, das coisas que ele, das escolhas que ele fez errada, porque a nossa vida é feita de escolhas, sabe? E a gente aprender a fazer essas escolhas, aprender a decidir o que vai fazer, nós temos o livre-arbítrio, né? Então, o tempo todo nós somos posto à frente de escolhas que vai mudar toda a nossa vida, que vai construir ou destruir, né, o nosso caminhar para o plano espiritual. Então ele, tipo assim, ele já estava reconhecendo que ele estava sendo agraciado demais pela colônia Nosso Lar, por tudo aquilo que ele deixou de ser quando encarnado, por toda aquela oportunidade que ele perdeu. Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é porque tal propósito não seria oportuno. Ele revelava, né? Todos eles conheciam o íntimo, sabiam dos desejos profundos lá no Ministério do Auxílio, eles conseguiam ir lá no fundinho do pensamento deles, se sabiam que eles estavam com saudade do lar, né? Da vida terrena. Se até aquele momento não concederam ele essa oportunidade de vir até o plano físico, matar a saudade, né, dos seus familiares, porque não era para ser, né? Luiz, ele reconheceu isso. Se eles, como sendo tão bons, se não o fizeram, porque não era para ser. Calava-me então, resignado e algo triste. Lísias fazia o possível para alegrar-me com seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. André Luiz estava naquele momento, né, de que todos nós, eu acho que passamos, né? Tem uma fase que a gente começa a ficar meio quieto, né? Meio refletindo sobre a nossa vida, o que a gente está fazendo aqui, né? Por que viemos, para onde vamos, né? Se estamos ou não agindo da forma correta, qual o nosso propósito, a nossa missão, que todos nós temos, né? Conhecer o seu eu, conhece-te a ti mesmo, né? Como nos foi ensinado, a gente precisa se conhecer para entender por onde a gente tem que trilhar o nosso caminho, o que devemos melhorar na gente, o que devemos prestar atenção, né? Então, era esse momento de reflexão. Se ele estava, André Luiz, ele pensava tudo que ele fez, tudo que ele deixou de fazer, né? O que ele poderia fazer para se melhorar. Então ele estava meio triste, meio cabisbaixo. E Lísias, como aquele amigo dele ali, que fica ali, ó,
tão importante, ensinando, mostrando. Estava o tempo todo tentando consolar, né, André Luiz. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando: adivinha quem chegou à sua procura? Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vinha minha mãe entrar de braços estendidos. Imagina a felicidade, né? Desse reencontro, gente. Olha, deve ser uma das melhores sensações, né? Você desencarna, você está longe dos seus familiares, você está longe dos seus, quem casou, né? Da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, né? A sua mãe, às vezes, já desencarnou há mais tempo e você já tinha aquela saudade, né? E, de repente, você lá no plano espiritual, reaprendendo a viver, né? A lidar com seus sentimentos, com as suas emoções, você tem a bênção, né? O presente de reencontrar a sua mãe. Então, né, aquele momento que ele viu a mãe dele, a mãe falou: filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava a chuva, pés descalço, na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes de ventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas. E não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo, recomendando: vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração, né? Naquele momento, a mãe de André Luiz, como um espírito mais evoluído, né, mais sábio, ela falou: olha, meu filho, vamos nos equilibrar. A gente não pode perder a serenidade, o equilíbrio, porque quando a gente se desequilibra emocionalmente, a gente perde toda aquela razão, né, todo aquele controle diante das nossas emoções. A gente já veio falando no livro a questão desses espíritos evoluídos. Eles sempre têm aquele equilíbrio emocional, né, que não nos deixa cair nas armadilhas terrenas, né, porque esse desequilíbrio emocional é muito ligado à parte física, à parte material, né. A gente fala, às vezes, pela emoção, a gente toma atitudes por impulso, né. Uma mãe, um pai, às vezes, mesmo o filho estando errado, toma uma atitude por impulso para tentar protegê-lo, né? E muitas das vezes é uma atitude errada. Então, a gente precisa aprender a buscar esse equilíbrio emocional, né? É uma coisa muito difícil. A gente vive naquela balancinha entre a razão e a emoção. E aqui, ela nesse momento que eles começaram a se desequilibrar, porque imagina a emoção, sabe? Você ter um ente querido, assim, eu tenho meu avô, que eu tenho muita saudade, muita recordação boa. Eu me imagino quando eu chegar no plano espiritual e meu avô adentrar num quarto, assim, igual assim, eu tô num quarto de hospital lá, me refazendo, e ver meu avô entrar pela porta do quarto, eu vou chorar realmente igual criança, vou me jogar nos pés, no colo, vou beijar e vou me desequilibrar, eu tenho certeza. Mas Deus queira, eu tenho certeza que meu avô já está mais preparado, mais evoluído, né? Já está caminhando lá no plano espiritual. Ele também vai me chamar: calma, filha, peraí, né? A gente está com saudade, a gente se ama, está sendo muito bom, mas vamos respirar, vamos nos acalmar, para que a gente possa aproveitar esse momento. E em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua roupagem por lá, foi ela quem enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Ou seja, nos últimos tempos era André Luiz, né, que estava ali do lado da mãe dele, carregando, né, abraçando, conduzindo ela. Foi ela que conduziu, que fez, que afagou André Luiz. Aí ela falou: estás ainda fraco, filhinho, não desperdice energia. Sentei-me
a seu lado e ela cuidadosamente ajeitou-me a fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações. Senti-me então o mais venturoso dos homens. Olha isso, gente. Ele sentiu o homem mais feliz do mundo, porque naquele momento a mãezinha dele colocou ele ali, ó, no colo, igual criança, sabe? Acariciou, né, a cabeça dele. Imagina aquela sensação, né? Guardava a impressão de haver o barco da minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constitui infinito reconforto ao meu coração. Ou seja, ele se sentiu afetivamente acolhido, né? Ele se sentiu seguro. Ele falou, olha, agora, né, minha mãe chegou. É praticamente isso, né? Quem tem assim esse vínculo, essa segurança com a mãe, né? Mas imagina, você tá lá naquele turbilhão de sentimentos, aquele processo de recuperação, doente ainda, né? E você encontra a sua mãe, a sua mãe deita no colo e fala, tô aqui, né? Então ele se sentiu muito acolhido, muito seguro, muito amparado afetivamente. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procurava detalhes, fixava-lhe as vestes, cópia perfeita dos seus velhos trajes caseiros. Olha que interessante isso, gente. Uma cópia fluídica, né? A mãe de André Luiz, ela era um espírito elevado, né? Ela vivia em esferas superiores. Ela poderia aparecer ali para André Luiz com um traje lindo, né? Iluminado, alvo, né? Mas não. Ela escolheu um traje da infância de André Luiz, né? Ela quis mostrar para ele que, olha, eu já estou aqui, sou uma trabalhadora, né, da Seara do Cristo, eu evoluí, mas eu sou aqui, ó, sou isso aqui, eu sou sua mãe, eu sou simples. Ela trouxe essa segurança, né? Quando ele olhou para ela, ele não teve dúvidas, né? Ele trouxe aquela afetividade para ele. Então ela escolheu essa roupa simples, né? Ela poderia estar de qualquer jeito, qualquer roupa, a roupa mais linda que ela pudesse, né? Tecer fluidicamente, mas ela escolheu vir com aqueles trajes simples de quando ele era criança. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenininha, aureolada a fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento acariciavam-lhe as mãos queridas, sem conseguir articular uma frase, né? André Luiz, ele só contemplava a mãe dele, ele só olhava, ele só sentia, né? Ele não conseguia falar. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou-me com serenidade. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Olha essa lição, gente. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. O que ela quer dizer com isso, gente? Que às vezes, né, Deus, né, na sua grande sabedoria, ele separa os corações que se amam, né, e a gente às vezes não entende. Um filho vai antes da mãe, a mãe depois vai, o filho fica, né? O marido e mulher, um desencarna, o outro fica, e a gente se separa momentaneamente, temporariamente, como ele fala aqui, né? Por quê? Para que a gente aprenda a ter o amor fraternal, aquele amor universal. A gente tem que aprender a doar o amor para outros seres, porque senão a gente ficaria naquela panelinha, né? Eu só vou amar, só vou dedicar, porque às vezes a gente é tão ligado àquele espírito, né? A gente tem aquele envolvimento tão grande, aquele amor tão grande,
que a gente não consegue enxergar nada em volta. Então, às vezes, uma mãe com uma filha, né, um exemplo, ela tem aquela ligação tão forte que ela não consegue doar um pouco de amor para outras pessoas, né, outros seres. E nós estamos aqui para praticar o amor universal. Como nós vamos amar ao próximo, ao outro, se a gente está tão fechado nesse círculo? Porque às vezes é assim. Eu acredito que cada um de vocês aí que está escutando possa ter tido, tem alguém, às vezes é mãe, às vezes é pai, às vezes é filho, às vezes é esposa, às vezes é um amigo, que tem aquele amor tão grande, né? Que você, quando perde, quando se afasta dele, é como se arrancasse um pedaço de você e você não consegue enxergar outra coisa. E Deus, ele afasta, né? Nos separa temporariamente para que a gente possa olhar e falar, olha, existem outras pessoas que estão precisando do seu amor. Você também pode amar esse, né? Vamos abrir o nosso leque, senão a gente ia ficar naquela panelinha. A gente ia encarnar, reencarnar, só querendo amar e fazer o bem para essa panelinha, para mais ninguém, né? A gente não ia conseguir se doar para os outros. Então, na sabedoria, né? Ele abre. Só dessa forma, afastando a gente por um tempo, a gente consegue abranger esse amor. Então, é mais ou menos isso. Ela está explicando aqui, ó. Não pense que só porque a gente se afastou, que eu me esqueci, o meu amor diminuiu, não. Só foi um afastamento temporário. E assim a gente precisa levar para a nossa vida. Quando a gente perde um ente querido, agora nessa pandemia, muitas pessoas perderam seus entes queridos. Essa separação é temporária. O seu ente querido nunca vai esquecer de você e você também nunca vai esquecer dele. Mas a gente precisa aprender que esse tempo é necessário, sabe? Para que a gente possa evoluir, aprender com a dor, aprender com essa vivência, essa experiência, mesmo ruim. A gente tem que buscar ali o que a gente pode tirar de aprendizado, de proveito, né? Aí ela continua, né? Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que me revivava as chagas terrenas, né? André Luiz começou a perceber, começou a doer aquelas chagas terrenas, aquelas coisinhas lá de quando ele era, né? Tava no corpo físico. Como é difícil alijar resíduos trazidos da terra. Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Quantas vezes eu ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lísias, para renunciar às lamentações. Mas ao carinho maternal, como se reabrissem velhas feridas, do pranto de alegria passei a lágrimas de angústias, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Ou seja, André Luiz caiu naquele erro, né? Aquele problema sério da lamentação. Aquele momento que ele se sentiu acolhido, se sentiu desarmado, porque ele estava ali com a mãe dele. O que ele fez? Ele esqueceu tudo aquilo que foi ensinado a ele por Clarencio, por Lísia, né? E começou o quê? A remoer as tristezas, os problemas terrenos, né? Abrir as chagas novamente. Eu costumo dizer, começou a arrastar a corrente. Pegou a corrente dele lá de trás e começou a arrastar. Falou, ai meu Deus, eu não aguento, eu sou um próprio coitado, eu sofro muito, né? Ele começou a fazer isso. Então, ele, infelizmente, o que aconteceu? Caiu o padrão vibratório de André Luiz, né? Caiu naquele erro das lamentações. Não conseguia atinar que a visita não era para satisfazer meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Olha isso. Ele não percebeu que aquilo ali era uma bênção, era um presente, era merecimento da mãe, sabe? Principalmente da mãe e dele também, porque já estava começando. E ele, em vez de aproveitar aquele momento, o que ele fez? Começou a reclamar, a choramingar, né? A se lamentar. Às vezes acontece com a gente mesmo, né? A gente tem pouco tempo, às vezes, para estar com uma pessoa querida, uma pessoa que a gente gosta. Em vez da gente falar das coisas boas, a gente senta do lado, quem não conhece? Um amigo, ou alguém, um familiar, chega do seu lado e fala, quando te vê, oi, tudo bem? Aí a pessoa fala,
mais ou menos, não tô muito bem não, olha, tô assim, tô doente, aconteceu isso, e você fala, meu Deus, eu pensei, né? Falei, tudo bem, esperando ela responder, tudo bem, minha filha, olha, tô com saudade, a gente pode, né, contar coisas boas, porque aproveitar a oportunidade, né, desse reencontro, de momentos, mas não, a gente ainda tá preso ainda a essas coisas de lamentar, de reclamar, né? Então, André Luiz, ele não percebeu que aquilo ali não era para ele ficar se lamentando, ficar choramingando no colo da mãe, não. Era para ele aproveitar esse presente. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha mãe genitora deveria continuar como repósito de minhas queixas e males sem fim. Ou seja, ele achou que igual na terra, né? A gente tem essa mania de achar que a nossa mãe é depósito de lamento. Deu alguma coisa ruim, a gente corre. Mãe, ó, deu ruim aqui, ó, ih, tô triste, ó, aconteceu isso, ó, aconteceu aquilo outro, e a mãe fica lá, né, meu filho, absorvendo, tentando passar a mão no nosso cabelo, tentando acalentar, né, dessa forma. Então, André Luiz começou a descarregar lá, ó, na mãe, as lamentações dele. Na Terra, quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhes entende a dedicação antes de as perder. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Isso aqui é um puxão de orelha para todos nós, né? Quase sempre as mães não passam de escravas nos conceitos dos filhos. Olha isso, gente. Raros lhe entende a dedicação antes de as perder. É um puxão de orelha. Que a gente acha que a mãe tem que estar sempre ali disposta pra gente, né? Quando precisar, ao nosso alcance. Né, mãe? Minha mãe tá aí participando ao alcance das nossas mães, né? Quando precisa, a gente vai lá, mãe. Quando não precisa, a gente deixa pra lá, né? E não consegue dar o valor certo, devido, né? Até que a gente a perca. Depois que a gente perde, né? A nossa mãe, o nosso pai, né? O nosso ente querido, a gente fala, né? Como já tem aquele ditado, a gente só dá valor quando perde. Então, que a gente possa entender o real valor, né? Da nossa mãe, do nosso pai. Na mesma falsa concepção dos outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Minha mãe ouvia-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando mais estreitamente ao coração, falou-me carinhosa. Nesse momento a mãe de André Luiz ficou triste, né? Ela ficou bem triste porque ela percebeu que ele não estava aproveitando a oportunidade que foi dada, né? Ele ainda estava muito preocupado mais com as coisas terrenas, né? André Luiz ainda estava muito agarrado ao sofrimento, a se colocar num papel de coitado, né, de vítima. Ai, como eu sofro, né, como eu tô triste. Então a mãe dele ficou muito triste em escutar André Luiz, em vez de estar ali aproveitando com ela, tava ali choramingando, né, tava ali falando que ele é um sofredor, falando de suas tristezas. Então aquele tempo precioso que eles tiveram de reencontro estava sendo gasto com o quê? Com tristeza, com lamentação, com amargura, né? Então vamos lá. Ela, né, afaga ele no coração e começa a falar carinhosamente como uma mãe, né? Ó filho, não ignora as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. O que ela quis dizer, né? Olha, eu sei de tudo aquilo que o Clarencio te falou, tá? Sei de tudo que ele te ensinou. Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção dessa reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Olha o que ela quer dizer, gente. Para de se lamentar, né? Vamos agradecer essa grande oportunidade de reencontro, porque realmente, gente, olha que presente, que bênção é. E sintamos sendo filho do Senhor. Agora, né, ali naquele momento, não era mais mãe e filho aqui na terra, né?
com aqueles sentimentos tão presos à matéria. Ali todos, ela e ele, era filho de Deus. O sentimento precisava ser mais sublime, mais amplo, né? Menos preso a sentimentos de egoísmo, né? Aquele sentimento humano. Na posição de mãe terrestre, nem sempre conseguia orientar-lhe como convinha, né? Ela reconhece que, olha, lá na Terra eu não consegui te educar como deveria, passei a mão na sua cabeça, né? Eu mimei você, né? Não consegui. Também eu trabalho, pois reajustando o coração. Ou seja, ela fala que ela também está lutando com relação a esses sentimentos, a trabalhar esses sentimentos ainda muito presos aqui à parte física dentro dela. Porque é normal, uma mãe tá no plano espiritual, por mais elevado que esteja, olha para um filho aqui no plano físico chorando, sofrendo, chamando por ela, isso desequilibra, desarmoniza. Ela quer largar tudo, muitas das vezes, e vir pegar ele no colo e falar, ai, mimar e botar no colo e falar, calma, vou resolver por você, deixa que eu resolvo, né? E não pode ser assim. Cada um de nós tem o seu caminhar, tem o seu resgate, né? Tem a sua colheita, tem a sua missão. Então ela fala aqui para André Luiz, ó, eu também luto, mesmo sendo um espírito mais elevado, eu luto, eu trabalho para melhorar esse sentimento, reajustando, né, o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Olha isso que eu falei, né? Ver o filho chorar, traz ela de volta, puxa aquele sentimento humano de mãe que ela tinha com ele. Imagina a agonia, a angústia que deve ser, né? Por isso que eu falo a importância, gente, de quando a gente tem um ente querido, uma mãe que desencarnou, um pai, ou alguém que era muito próximo da gente, que a gente, por amor a eles, a gente se fortaleça, sabe? A gente consiga se equilibrar, porque a nossa lágrima, a nossa angústia, o nosso desespero vai diretamente para eles e atrapalha. Então, por amor a eles, a gente tem que falar, olha, eu preciso deixar eles seguirem o caminho deles. Então, a gente tenta ser mais forte. Não pela gente, mas por amor a eles. Então ela fala aqui, né, que as lágrimas de André Luiz faz dela regredir, quer que ela regrida, né? Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Olha isso, alguma coisa tenta operar o retrocesso. Ou seja, alguma coisa está prendendo ela, tentando fazer com que ela volte àqueles sentimentos terrenos, que não evolua, porque é aquele vínculo, né? Muito forte. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te em um trono, qual se for o melhor das criaturas do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se conduna com as nossas lições de vida, com as novas lições de vida. Ou seja, ela gostaria de pegar André Luiz e falar, ai, meu filho, você tem razão, você está sofrendo muito, isso não é justo, você é uma pessoa maravilhosa, você tem um coração ótimo, colocar ele num pedestal, né? Mimar, resolver tudo por ele, mas as novas lições de vida não poderia deixar ela fazer isso, né? Ela queria, no coração de mãe ainda, com aquele amor por ele, ela queria dar razão a tudo aquilo que ele estava falando, mas na realidade ela não poderia, né? Estes gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Ou seja, aquele gesto para ela de querer dizer que André Luiz está certo, querer colocar ele num pedestal, ai, meu filho é maravilhoso, ele não erra, eu vou resolver tudo por ele. Aquela atitude de nós aqui, pais e mães terrenos, ela é perdoável aqui no plano físico, sabe? Porque somos ainda, né, no plano físico, essas atitudes nossas, né, que a gente fala que a mãe, o pai, a gente erra tentando acertar, é perdoável aqui. Porém, meu filho, é indispensável atender antes de tudo ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros, nem sou a única mãe a sentir-me distante de entes amados. O que ela quis dizer aqui? Nós não somos melhores do que ninguém. Você não é o único homem que está sofrendo, reparando seus erros. Nem eu sou a última e nem a única mãe que está triste porque está afastada dos seus filhos, né? Nós não somos melhores do que ninguém. Temos que seguir firmes.
Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensíveis e mais humanos. Ou seja, ela quer dizer aqui, a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso pranto, sabe? Ela não edifica, não melhora a gente, não. Não quer dizer que a gente é melhor. Eu sofri muito, então eu já resgatei minhas coisas. Não, sabe? Não resolve só passar pela dor. O que edifica, gente, é quando a gente aprende que através da dor teve lições, sabe? Ela trouxe lições pra gente. A dor, ela nos torna mais humano, nos torna mais compreensível, né? A gente evolui através da dor também. Se a gente parar para pensar, quem aí já sofreu, já passou por um momento muito difícil, teve uma dor, né, um problema muito sério, e evoluiu e cresceu como ser humano, sabe? Às vezes você perde um filho, você perde uma mãe, sabe? Você começa a ser uma pessoa mais cautelosa, mais carinhosa, consegue enxergar a dor do outro. Eu acho que a dor, ela une também muitas pessoas, sabe? Porque como fala, né? Quando uma mãe perde um filho, todas as mães perdem, porque a gente consegue, através da dor, a gente consegue se unir, a gente consegue ser mais humano, ter mais carinho, sabe? Abrir a nossa mente, o nosso coração. Foi o que aconteceu com o Covid. Todo mundo, né, sentiu a dor do outro. Todo mundo se uniu nesse momento. Foi um momento assim muito difícil para todo mundo. Então, que a gente não é só a dor, é evoluir, é aprender através da dor. Aí sim, é o que ele fala, né? Quando a gente aprende a abrir, como pela dor, a gente abre uma porta de luz, né? E isso é o que nos edifica, né? Quando a gente aprende quando em alguma coisa a gente busca uma melhora, depois que a gente sofre, depois que a gente tem a dor, quando a gente aprende alguma coisa, aí sim abriu uma porta de luz no nosso espírito. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Depois de longa pausa, em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar esses minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra de lamentação? Naquele momento a mãe dele fala, né? Meu filho, se a gente pode aproveitar esse momento para matar saudade, né? Para trocar amor, né? Por que a gente vai perder esse tempo se lamentando? Né? Vamos aproveitar essa bênção. A mãe fala para ele, vamos aproveitar esse momento tão especial. Vamos matar essa saudade. Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. O que ela fala aqui para ele? Vira a chave, cara. Vira a chave. Para de ser negativo. Vamos mudar esse pensamento aí. Vamos elevar esse padrão vibratório. Né? Vamos parar de lamentar. Conforta-me a tua confiança em meu carinho, experimentando sublime felicidade em ternura filial. Mas não posso retroceder às minhas experiências. Ela fala, eu estou muito feliz, meu filho, que você ainda busca esse apoio, esse carinho no seio de sua mãe. Mas eu não posso retroceder, eu não posso ser aquela mesma mãe terrena que passava a mão na sua cabeça, que te mimava, né? Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Olha que coisa linda. Amemos-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Ou seja, sem aquele apego que, como no livro a gente já falou, nem toda paixão é amor, sabe? Então que a gente retire essa coisa muito material, muito egoísta ainda de sentimento e aprendemos a nos amar com grande amor divino, aquele amor fraternal, universal. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiram do sentimento materno, vitalizando-me o coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso.
Ergui-me, respeitoso, e a beijei na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela do que nunca. Que lindo, né, gente? Que reencontro lindo. Pena que André Luiz perdeu tanto tempo se lamentando e reclamando, em vez de aproveitar para abraçar, para beijar. Então, eu acho que essa é a grande lição, né? O grande ensinamento do capítulo 15 é que a gente aproveite esses minutos de nossa vida que são detalhes, sabe? Que às vezes a gente perde com reclamação, com queixa, sabe? Com pensamentos não tão iluminados. Vamos aproveitar os segundos preciosos, porque a única coisa que a gente tem, gente, é o hoje, é o agora, né? O ontem já foi e o amanhã a gente não sabe se vai chegar. Então que a gente possa aproveitar todo o nosso tempo da melhor forma possível, sem queixas, sem reclamação. Vamos criar esse hábito, sabe, de se policiar. Não vamos reclamar. A gente quer reclamar que se tá sol, a gente quer reclamar se tá chuva, né? Choveu, reclama. Se tá sol, reclama. A gente quer o quê? Não sei, a gente quer reclamar, né? Então a gente precisa tirar isso. A gente está vendo cada vez mais. Esse livro foi escrito em 1943 e já tinha tanta lição, gente. Tinha tantas revelações, né, nesse livro, que merece que a gente coloque em prática, né? Esse livro está nos preparando para o nosso despertar espiritual. Esse livro ele nos prepara para a morte. Então a gente vai desmistificar a morte e encará-la como uma realidade, que é a única certeza que a gente tem da vida, que um dia todos nós vamos desencarnar. Então que seja da melhor forma possível, né, meus irmãos, que a gente chegue lá do outro lado mais preparados. Um grande beijo, fiquem com Deus, tá? Até quinta-feira, e eu convido vocês a assistir hoje de noite a live com o nosso irmão Geraldinho. Nós vamos aprender muito com ele. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.